Bom, pessoal, então retomando o processo legislativo, vimos o processo legislativo comum ou ordinário, agora a gente vai analisar propriamente o regime constitucional de urgência. Importante destacar que nós temos tanto um regime constitucional de urgência, previsto na Constituição, que será o objeto do nosso estudo, como também temos regime regimental de urgência, ou seja, regras previstas no regimento interno de cada uma das casas do Congresso Nacional, que possibilita submeter determinados projetos de lei a um rito mais célere, a um rito mais simplificado para apreciação. Nós vamos estudar o regime constitucional de urgência e não o regime regimental de urgência. O regime constitucional de urgência tem por finalidade otimizar o processo legislativo, estabelecendo prazos para cumprimento de etapas do processo legislativo, sob pena de trancamento de pauta, o que impulsiona a manifestação legislativa. O rito de urgência, como eu disse, ele tem essa finalidade, esse objetivo de acelerar o processo legislativo. Você que já estudou o processo legislativo ordinário, você lembra que não há prazo estabelecido para manifestação no Congresso. Não há prazo estabelecido para o Poder Legislativo se manifestar. Então você pode ter um projeto de lei, por exemplo, apresentado no primeiro ano da legislatura, e esse projeto não ser sequer colocado em tramitação. Ou esse projeto iniciar sua tramitação no último ano da legislatura. Não há prazo para manifestação. Já o regime constitucional de urgência, não. O regime constitucional de urgência, ele quer forçar a manifestação, quer forçar o legislador a se manifestar. Se manifestar favorável ao projeto ou mesmo o contrário, mas impulsionar a manifestação do poder legislativo. O regime constitucional de urgência, ele traz a possibilidade de se apreciar, como eu disse, projetos de lei através de um procedimento sumário ou de um processo legislativo sumário. Então, o rito constitucional de urgência é um procedimento legislativo sumário para apreciação de projetos de lei. Essa, portanto, sua natureza jurídica. Lá no parágrafo 1º do artigo 64, diz a Constituição que o presidente da República poderá solicitar apreciação pelo regime de urgência para projetos de sua iniciativa. Importante esse primeiro destaque. Olha o que diz lá. O presidente da República poderá solicitar urgência, regime de urgência, para apreciação de projetos de sua iniciativa. Então, legitimado para pedir, solicitar apreciação pelo rito de urgência é apenas o presidente da República. Então, o presidente da República é quem tem legitimidade para solicitar apreciação de projeto de lei pelo procedimento sumário de urgência ou pelo regime constitucional de urgência. Mas o presidente pode solicitar isso, esse rito de urgência, para qualquer projeto de lei, para apreciação de qualquer projeto de lei? Não. Apenas para projetos de lei de sua autoria, de sua iniciativa. Então, se o projeto é dele, presidente da República, é de sua autoria, ele pode solicitar apreciação pelo rito de urgência. Muita atenção, pois pode se tratar de iniciativa privativa ou não do presidente. Não importa. O que importa é ser ele o autor do projeto, mesmo não sendo uma matéria de iniciativa privativa dele, chefe do executivo. Então você pode ter uma matéria de iniciativa privativa, por óbvio que nesse caso o presidente deve ser o autor do projeto, ou pode se tratar de uma matéria que não era de iniciativa privativa dele, presidente da República, mas ele, presidente, apresenta um projeto de lei em relação a essa matéria. Então o que importa é o presidente ser o autor do projeto, seja a matéria de iniciativa privativa dele, presidente, ou não. O projeto é que tem que ser de iniciativa do presidente da República. Então, o presidente, como dito, é o legitimado constitucional para solicitar apreciação pelo rito de urgência, pelo procedimento sumário de urgência constitucional. A solicitação de urgência, ela pode se dar tanto de forma concomitante como superveniente à apresentação do projeto. Então, o presidente pode enviar o projeto ao Congresso Nacional, mais especificamente a Câmara, que funciona como casa iniciadora. Aqui você tem o caput do 64,
A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República, o que importa para nós é presidente, mas seguindo lá, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, terão início na Câmara dos Deputados. Então, o presidente da República, ao apresentar um projeto de sua iniciativa, ele deve apresentar à Câmara dos Deputados. A Câmara funciona necessariamente como casa iniciadora quando se tratar de projeto de lei de iniciativa do chefe do Executivo, de iniciativa do presidente da República. Então, o presidente envia ao Congresso, mais especificamente à Câmara dos Deputados, um projeto de lei de sua autoria. Ele é o autor do projeto. E ele envia, junto do projeto, a solicitação para apreciação pelo rito de urgência. Então, você tem aqui a solicitação concomitante à apresentação do projeto. O presidente pode enviar o projeto à Câmara sem solicitação para apreciação pelo rito de urgência e, posteriormente à apresentação do projeto, ele enviar uma mensagem ao Congresso solicitando que aquele projeto anteriormente enviado seja submetido à apreciação pelo rito de urgência. Nesse caso de solicitação superveniente e não concomitante à apresentação do projeto, os prazos fixados na Constituição vão começar a contar da fase em que estiver o projeto tramitando. Do momento em que o projeto estiver tramitando em diante, que você passa a aplicar o prazo, daquele momento em que houve a solicitação. Óbvio que você não vai aplicar o prazo retroativamente. Então, se a solicitação é superveniente, o projeto já estando em tramitação, os prazos constitucionais vão ser aplicados a partir do momento em que ocorre essa solicitação em diante, alcançando, portanto, as demais etapas do processo legislativo posteriores à solicitação do regime de urgência e não anteriores, portanto. Vou colocar isso para vocês agora em perspectiva, que vai ficar mais fácil para vocês, inclusive para vocês também anotarem. Então, legitimado, apenas o presidente da República tem legitimidade para solicitar a apreciação de projeto de lei em regime de urgência. Detalhe aqui importantíssimo que eu observei para vocês: somente em projetos de sua iniciativa, seja ela privativa ou concorrente, pouco importa. O que importa é que o projeto é de autoria do presidente da República, seja matéria de iniciativa privativa, como dito, ou de iniciativa concorrente. O presidente da República poderá solicitar apreciação em regime de urgência apenas em projetos de lei de sua iniciativa. O regime de urgência constitucional é também aplicável nos casos de outorga, renovação, concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 223 da Constituição. Cuida-se de juízo político, a solicitação para apreciação em regime de urgência decorre, portanto, de juízo de conveniência e oportunidade feito pelo presidente da República. Avaliação discricionária do chefe do Executivo. A solicitação funciona como verdadeiro provocatio ad agendum. Essa expressão é importante. Provocação de agenda. Porque estimula o Congresso a instaurar o adequado procedimento para apreciação do projeto de lei apresentado, como eu disse para vocês, sob pena de trancamento de pauta na respectiva casa legislativa. O regime de urgência, ele não se aplica aos projetos de códigos em razão da complexidade exigida para essa obra legislativa de tamanha importância. Então, aqui também vocês devem anotar. O regime de urgência, como dito, não se aplica a projetos de código. Então, os projetos de código não podem ser submetidos ao regime de urgência. O regime de urgência, ele vem previsto nos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º do artigo 64 e também no parágrafo 1º do 223. Lá no 64,
diz: o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de lei de sua iniciativa. Se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, guarde essa expressão, sucessivamente em até 45 dias. Essa expressão vai ser muito importante. Então, sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da casa respectiva, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. Então, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, ou seja, com exceção, por exemplo, das medidas provisórias. Medida provisória que tem prazo constitucional determinado. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Então, o regime de urgência, ele vem previsto nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 64. O 223, parágrafo 1º, faz só referência ao artigo 64, ao regime de urgência. Então, a solicitação de urgência, feita pelo presidente, ela pode ser concomitante ou superveniente à apresentação do projeto. Uma vez solicitado o regime de urgência, o projeto de lei deve ser submetido a esse procedimento sumário de apreciação, tendo prazo de 45 dias para manifestação, sob pena de trancamento de pauta. Esse prazo de 45 dias, eu pedi para vocês marcarem o sucessivamente. Tá? Marque o sucessivamente, como dito, faça uma remissão ao artigo 62, parágrafo 6º, e olha o que diz lá, que trata das medidas provisórias. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente, grife subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa que estiver tramitando. Por enquanto, a gente não vai discutir quais deliberações ficam ou não suspensas. Tá? Por enquanto, só a questão do prazo e da tramitação. Então, o presidente envia à Câmara dos Deputados projeto de lei de sua autoria e solicita a apreciação pelo regime constitucional de urgência, pelo procedimento sumário de urgência. Havendo essa solicitação, o Congresso é obrigado a submeter o projeto a esse rito sumário, a essa apreciação mais célere. A Constituição determina que a Câmara, casa iniciadora, terá 45 dias para se manifestar, sob pena de trancamento de pauta. Veja como eu falei, a Constituição fala 45 dias sucessivamente, o que indica que os prazos são independentes. 45 dias para a Câmara, 45 dias para o Senado. Esses prazos são, portanto, independentes, não cumulativos. Ah, professor, mas e se a Câmara, por exemplo, apreciar em 30 dias e remeter o projeto ao Senado? O Senado terá 45 mais 15 que sobraram da Câmara? Não, os prazos são independentes. 45 da Câmara, 45 do Senado. Não observado esse prazo, tranca-se a pauta da casa que estiver tramitando. Então, se estiver na Câmara, não sendo analisado nesse prazo de 45 dias, a partir do 46º dia, tranca-se a pauta na Câmara. Tranca-se a pauta apenas na casa que estiver tramitando. O Senado continua livre para colocar em andamento ou prosseguir com seus trabalhos legislativos. Então, tranca-se a pauta apenas da casa que estiver tramitando. Tranca-se a pauta para toda e qualquer deliberação? Não. Tranca-se a pauta para quase todas as deliberações. A Constituição estabelece uma exceção. Olha novamente
lá no 64, parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º, solicitação de urgência, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição ou projeto de lei, cada qual sucessivamente até 45 dias, sobre a estação todas as demais deliberações legislativas da casa respectiva, da casa que estiver tramitando, não tranca a pauta das duas casas. Com exceção, olha a parte final, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. Por exemplo, com exceção das medidas provisórias. Então, as medidas provisórias não ficariam trancadas. As medidas provisórias poderiam ser apreciadas. Porque as medidas provisórias também têm prazo constitucional. E mais ainda, a medida provisória não só tem prazo constitucional, como ela tem prioridade na apreciação. Porque a medida provisória, diferentemente de um projeto de lei submetido ao rito de urgência, ela já produz efeitos a partir da publicação pelo presidente da República. Ela já está incidindo. O projeto de lei, não. O projeto de lei, como o nome diz, é um projeto de lei. Não produz ainda qualquer efeito. Só vai produzir efeito se convertido em lei. A medida provisória, como eu disse, não. A medida provisória tem eficácia imediata a partir da publicação pelo presidente da República. E é exatamente por isso que ela vai ter prioridade em relação ao regime constitucional de urgência. Então, a medida provisória pode ser analisada, existindo projeto de lei em regime de urgência, trancando a pauta legislativa. Porque a medida provisória também tem prazo constitucional estabelecido, também tem prazo constitucional pré-definido. Retomando, como nós vimos, a solicitação pode ser concomitante e superveniente. O presidente da República envia à Câmara dos Deputados, casa iniciadora, projeto de lei com solicitação para apreciação em regime de urgência. Solicitação, nesse caso, concomitante. Podendo ainda a solicitação ser feita após o envio do projeto de lei de iniciativa do presidente da República. Solicitação superveniente. Então, solicitação concomitante e solicitação superveniente. Essa previsão não se encontra na Constituição. Essa previsão se encontra no regimento interno da Câmara dos Deputados. Diz lá. A solicitação do regime de urgência poderá ser feita pelo presidente da República depois da remessa do projeto em qualquer fase de seu andamento. Observação que eu coloquei para vocês, aplicando-se a partir daí o disposto nesse artigo. Aplicando-se a partir daí os prazos constitucionais estabelecidos. Você pode estar se perguntando, professor, por que não há também essa previsão quanto à solicitação superveniente no regimento interno do Senado Federal? Por que só no regimento interno da Câmara dos Deputados? Porque a Câmara dos Deputados é necessariamente casa iniciadora. Então, por exemplo, se o presidente da República envia um projeto de lei de sua autoria, de sua iniciativa à Câmara, inicia-se a tramitação, não há solicitação de urgência. Nenhuma, não foi feita. Tá? A Câmara, um ano, ela aprova aquele projeto, remete ao Senado. O Senado vai poder demorar o tempo que quiser, não há prazo. Né? Pode o presidente solicitar urgência agora? Não pode. Só pode solicitar urgência enquanto estiver tramitando na Câmara, na casa iniciadora, portanto. Solicitado o regime de urgência na casa iniciadora, aí sim você vai aplicar também o regime de urgência à casa revisora. Mas não pode haver a solicitação feita apenas na casa revisora. Então a solicitação tem que ser feita concomitante ou superveniente à apresentação do projeto, enquanto em tramitação ainda na casa iniciadora. Por isso a previsão no regimento interno da Câmara dos Deputados e não no regimento interno do Senado Federal, porque a Câmara funciona necessariamente como casa iniciadora. Retomando, nós temos aí o quadro relativo ao regime de urgência constitucional. Nós também temos aquelas 3 fases do processo legislativo: fase introdutória, fase constitutiva
e fase complementar. A Câmara necessariamente como casa iniciadora. Na fase introdutória, nós temos lá a apresentação do projeto de lei de iniciativa do Presidente da República, com solicitação, como colocado aqui para vocês, concomitante ou superveniente, para apreciação em regime de urgência, para apreciação por esse procedimento sumário. Submetido à Câmara, cabe o projeto ser, agora, já na fase constitutiva, analisado pelas comissões, cabendo às comissões emitirem parecer. Parecer, como nós vimos, são, em regra, meramente opinativos, ou seja, não encerram o processo legislativo. Mas eu também disse para vocês que o regimento interno da Câmara dos Deputados, também o regimento interno do Senado Federal, traz 3 exceções em que o parecer emitido por determinadas comissões poderá ter efeito terminativo, acarretando o arquivamento do respectivo projeto. São os pareceres contrários, então parecer negativo, parecer contra o respectivo projeto apreciado, então parecer contrário, emitido pelas seguintes comissões. Comissão de Finanças e Tributação. Essa, se emitir parecer contrário, acarreta o arquivamento do projeto e o encerramento do processo legislativo. Segundo, Comissão Especial, também parecer contrário, sempre parecer contrário, tá? Comissão Especial são aquelas formadas por, no mínimo, 3 outras comissões temáticas. Então, a Comissão Especial, quando emite parecer contrário, também tem efeito terminativo. E, por fim, a mais conhecida, a mais comum, CCJ. CCJ, quando emite parecer contrário, também tem efeito terminativo. Acarreta o arquivamento do projeto, o não prosseguimento do processo legislativo, o encerramento do processo legislativo. No caso de parecer terminativo, é possível que exista recurso dos parlamentares, pelo menos 1/10 dos membros da respectiva casa, para levar a questão a plenário. Então, mesmo sendo um parecer terminativo, os parlamentares podem recorrer dessa decisão que determina o arquivamento do projeto para levar a discussão ou deliberação a plenário, para não limitar, portanto, a decisão terminativa proferida pelas respectivas comissões. Comissão de Finanças e Tributação, Comissão Especial e Comissão de Constituição e Justiça. Mas não sendo parecer terminativo, prossegue-se na análise. Deve o projeto agora ser submetido à deliberação, à discussão plenária. Então, aqui, primeiro momento, análise pelas comissões. Segundo, deliberação plenária. Ou seja, a fase, ou melhor, a etapa, para não confundir com as fases do processo legislativo, a etapa em que se debate, em que se discute, portanto, o projeto submetido à apreciação. O regime de urgência, ele indica que a Casa Legislativa deverá votar o referido projeto em até 45 dias, sob pena de trancamento de pauta. Ele pode votar depois, sim, mas a pauta vai estar trancada. Então, o prazo de 45 dias é para se colocar em votação em plenário. Não colocado ou não votado nesse prazo, tranca-se a pauta, como dito, da respectiva Casa Legislativa. Então, votação em plenário em até 45 dias, sob pena de trancamento de pauta. Se for rejeitado na Câmara dos Deputados, arquiva-se o projeto. Arquivado o projeto, detalhe aqui importante, a matéria daquele projeto rejeitado só poderá ser objeto de novo projeto de lei na mesma sessão legislativa se esse novo projeto de lei for subscrito por, no mínimo, maioria absoluta dos membros da respectiva casa. Artigo 67 da Constituição. Olha lá o 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta de maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, se a matéria, ou melhor, se o projeto de lei em regime de urgência for rejeitado, a matéria desse projeto
só poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa se esse novo projeto for subscrito. Aqui o quórum é de apresentação, quórum de iniciativa, for subscrito por, no mínimo, maioria absoluta dos membros da respectiva casa legislativa. Não sendo, portanto, rejeitado, mas sim aprovado o projeto de lei na Câmara dos Deputados, envia-se ao Senado Federal. Envia-se ao Senado, que deverá observar o mesmo procedimento sumário, deverá observar o rito de urgência constitucional. Terá igualmente o prazo de 45 dias para votação em plenário, sob pena de trancamento de pauta, com as mesmas observações feitas até aqui. Então você tem lá, olha só, as mesmas etapas da fase constitutiva. Agora, na Casa Revisora, que, nesse caso, será necessariamente o Senado Federal. Vamos imaginar que o Senado emende o projeto. Então, o Senado pode apresentar emendas ao projeto. A emenda deve guardar a relação de pertinência temática com o projeto. Então, ela deve guardar a relação de congruência com o tema originário do projeto. Não pode ser um tema novo, tá? Tem que ser a mesma temática. Então, havendo emenda promovida pelo Senado, feita pelo Senado, aprovada essa emenda no Senado Federal, devolve-se à Câmara dos Deputados. E por que se devolve à Câmara? Porque estamos falando de uma tramitação bicameral. Se a tramitação é bicameral, só pode o projeto seguir para sanção ou veto do presidente da República quando tiver anuência das duas casas legislativas. Então, se o Senado emenda, se ele altera o projeto aprovado na Câmara, tem que ser devolvido. Não pode ser remetido ao presidente da República. Porque se for remetido ao presidente da República, esse projeto vai ao presidente apenas com a aprovação do Senado e não com a manifestação da Câmara. A Câmara não se manifestou ainda em relação à emenda promovida pelo Senado. Então, a emenda feita pelo Senado implica o retorno do projeto à Câmara dos Deputados. Nesse caso, é muito importante, eu vou destacar aqui com vocês, muita atenção com o parágrafo 3º do artigo 64. Apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados, facear no prazo de 10 dias. Observado quanto ao mais o disposto no artigo anterior. 10 dias, sob pena de trancamento de pauta. Então, em caso de emenda feita pelo Senado, o projeto retorna à Câmara para apreciação da emenda no prazo de 10 dias, sob pena de trancamento de pauta, com as mesmas observações que nós fizemos em relação ao prazo de 45 dias. A única mudança é que o prazo agora é de 10 dias para apreciação das emendas. Como dito, é necessário que a emenda parlamentar guarde relação de pertinência temática com o tema originário do projeto apresentado pelo presidente da República, sob pena de inconstitucionalidade por contrabando legislativo. Os prazos, seja o prazo de 45 dias ou o prazo de 10 dias para apreciação das emendas, não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional. E como eu já havia falado, não se aplica aos projetos de código. Então o recesso, ele suspende a contagem do prazo. Ele não interrompe, ele não zera, ele suspende a contagem do prazo. Então o presidente apresenta um projeto de lei à Câmara dos Deputados, solicitando apreciação pelo rito de urgência. Começa a contar o prazo. 15 dias. Congresso entra em recesso. É como se você desse um pause lá no seu cronômetro. Pausou o cronômetro. Não zerou o cronômetro. Pausou o cronômetro. Então, 10 dias, pausei. Recesso. O Congresso fica em recesso 30 dias. Volta do recesso. Recomeça a contagem do prazo. Quantos dias faltam? 35 dias. Então, você tem suspensão do prazo, não interrupção
do prazo. O prazo não zera, tá? O prazo é suspenso, o prazo não se interrompe. Então, recesso é uma condição suspensiva do prazo constitucional estabelecido para o rito de urgência. Não é uma condição interruptiva, como dito. Então, o Senado Federal, emendando o projeto retorna à Câmara para apreciar a emenda no prazo de 10 dias com as mesmas observações. Se o projeto não for aprovado pelas duas casas, como falado, arquiva-se. Sendo o projeto aprovado pelas duas casas legislativas, envia-se ao presidente da República para sanção ou veto. Professor, o presidente vai vetar um projeto de iniciativa dele? Sim, claro. Ele pode mudar de opinião. Ele pode entender que o projeto agora não é mais de interesse público. Então, ele veta o projeto. Ele pode entender que a mudança feita pelo Congresso tornou o projeto inconstitucional. Portanto, ele veta o projeto. Então, o projeto deve ser submetido ao presidente para sanção ou veto. Lembrando que a sanção pode ser expressa ou tácita. Já o veto deve ser sempre expresso e motivado. Então, aprovado o projeto pelo Congresso Nacional, pelas duas casas legislativas, remete-se ao presidente da República para sanção ou veto. Sanção pode ser expressa ou tácita. O veto deve ser sempre expresso e motivado. O veto pode ser por inconstitucionalidade, chamado veto jurídico. O veto pode ser por contrariedade ao interesse público, chamado de veto político. O veto pode ser ainda total ou parcial. Muita atenção, isso nós já observamos lá no processo ordinário, mas sempre é bom rememorar. Muita atenção em relação ao veto parcial. O veto parcial é parcial em relação à totalidade do projeto. Ele não é e não pode ser parcial em relação ao dispositivo vetado. O dispositivo vetado tem que ser vetado na íntegra. Então, se o presidente veta um artigo do projeto, tem que vetar o artigo todo. Se ele veta um parágrafo, tem que vetar aquele parágrafo todo. Se ele veta um inciso, o inciso todo. Se ele veta uma linha, a linha toda. E onde é que está isso? Lá no artigo 66 da Constituição. Lá no 66, você tem também aqui o complemento do regime de urgência. O regime de urgência, na verdade, é um procedimento legislativo constitucional, apenas com a diferença de que você tem esse prazo constitucional para manifestação, sob pena de trancamento de pauta. Mas no resto, você segue o que nós já analisamos em relação ao processo legislativo ordinário ou em relação ao processo legislativo comum. Aplica-se, portanto, o que dito no artigo 66 da Constituição. Vamos dar uma olhada lá? Então, 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que aquecendo sancionará. Nesse caso, a casa que conclui a votação é necessariamente o Senado Federal, que é a casa revisora. Concluída a votação, aprovação pelas duas casas, remete-se ao presidente para sanção ou veto. Olha o veto agora no parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, veto jurídico, ou contrário ao interesse público, veto político, veto-á total, veto total, ou parcialmente, veto parcial ou relativo, chamado também de veto supressivo, no prazo de 15 dias úteis, grife aí, 15 dias úteis, contagem a data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal, os motivos do veto. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, leia-se 15 dias úteis, o silêncio do presidente da República importará a sanção. A sanção aqui é a sanção tácita. Então, a sanção pode ser expressa ou tácita. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 4º de 66. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias, contado o seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Aqui eu remeto vocês às observações que nós já fizemos lá no processo legislativo ordinário.
Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e do parágrafo 5º, o Presidente do Senado a promulgará. E se eles não fizerem igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. Todas as observações em relação a veto, derrubada do veto, sanção, aplica-se o que nós dissemos no processo legislativo comum ou no processo legislativo ordinário. Mas retomando o procedimento, então remete-se ao presidente para sanção ou veto. O presidente vetando, retorna ao Congresso para apreciação do veto, como dito. O presidente sancionando, o próprio presidente promulga e publica. Promulgação que tem o prazo de 48 horas. Se o presidente não fizer, cabe ao presidente do Senado. Se este não fizer, cabe ao vice-presidente do Senado Federal. Se este não fizer, nasce a possibilidade de se recorrer, se socorrer do judiciário para que este determine as autoridades responsáveis a promulgação da lei. Observação, repito, já feita quando do estudo do processo legislativo comum ou do processo legislativo ordinário. Nós temos ainda a observação final aqui importante, tá? Importante ainda uma observação final quanto à tramitação de projeto de lei de regime de urgência e edição de medida provisória. Então, a existência de projeto de lei tramitando em regime de urgência não impede a edição de medida provisória. ADI 525, medida cautelar, diz lá: a tramitação de projeto de lei em regime de urgência não impede que o chefe do executivo edite medida provisória sobre o mesmo tema do respectivo projeto de lei em tramitação de urgência, tendo em conta que o rito de urgência apenas acelera o processo legislativo. Veja, ele acelera apenas o processo legislativo. Mas não se esqueça que continua a ser um projeto de lei. Não produz efeito ainda, não tem eficácia, diferentemente da medida provisória, que já tem eficácia a partir da publicação pelo Presidente da República. Então, seguindo lá, tendo em conta que o rito de urgência apenas acelera o processo legislativo. O projeto de lei não produz qualquer efeito enquanto não for convertido em lei, diferente das medidas provisórias, que são atos com força de lei e que produzem efeitos imediatos a partir de sua publicação. Poderíamos, portanto, falar em urgência urgentíssima a justificar a edição de medida provisória. Por que urgência urgentíssima? Porque você não poderia aguardar sequer a apreciação pelo regime constitucional de urgência. Então, a medida provisória teria uma urgência maior, cujo prazo para exame ainda mais exíguo do que o regime de urgência. O prazo total das duas casas legislativas será de 45 dias. Medida provisória, edição na pendência em regime de urgência de projeto de lei sobre matéria de iniciativa presidencial. A circunstância de MP 296, de 91, ter sido baixada no curso do processo legislativo em regime de urgência sobre o projeto de lei de iniciativa presidencial, abrangendo a matéria por ela regulada, não ilide por si só a possibilidade constitucional de sua edição. Então, o fato de existir projeto de lei em regime de urgência não impede o presidente da República de editar medida provisória sobre a mesma temática. Porque a medida provisória, primeiro, tem eficácia imediata. O projeto de lei não tem qualquer eficácia, só apenas, quando for convertido em lei, é que estará apto a produzir efeitos. Então, a medida provisória, como eu disse para vocês, ela tem preferência, porque se trata de uma situação, como a gente colocou, urgentíssima. Uma situação que depende de uma resposta mais imediata, até do que o regime de urgência constitucional. E não se esquecer da observação que no regime de urgência constitucional, 45 para cada casa e para as medidas provisórias, 45 é o prazo total para o Congresso Nacional. O prazo engloba Câmara e Senado. Por isso que lá no artigo 62, parágrafo 6º, a expressão utilizada pela Constituição é subsequentemente. E no parágrafo 2º do 64 é sucessivamente. Sucessivamente indica que um primeiro terminou para começar o outro. Lembra de sucessão? Morreu, eu tenho sucessão? É mais ou menos essa a ideia. Então, morreu o prazo da Câmara. Acabou, morreu.
Agora eu tenho uma sucessão, ou em sucessão, o prazo do Senado Federal, que é independente, que vai nascer após morrer o prazo da Câmara. Já no caso da medida provisória, a expressão utilizada pela Constituição, olha lá novamente, subsequentemente. As expressões da Constituição não estão ali em vão. Tá? Então lá diz, parágrafo 6º, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente. Então, grife no parágrafo 2º sucessivamente, faça remissão, parágrafo 2º, 64. Faça remissão ao parágrafo 6º, de 62, e lá grife subsequentemente. E agora também faça uma remissão do parágrafo 6º, de 62, para o parágrafo 2º do artigo 64. Então, regime constitucional de urgência. Vimos. Encerrado, portanto, a aula quanto ao regime constitucional de urgência. Até a próxima.